Salve galerinha, professor Kelvin aqui passando para dar uma revisada no conteúdo. Pessoal, eu pretendo gravar esses vídeos aí, não vou dizer um a cada semana, mas assim que possível, a cada 15 dias, tentar fazer uma revisão de conteúdo até para que vocês tenham um material extra para trabalhar em casa. Beleza? O conteúdo que a gente trabalhou nessa semana aqui, no geral, tá? O conteúdo que a gente desenvolveu foi de expressões com potências, tá? A gente trabalhando a questão de potenciação, seja ela com número positivo e negativo, e aqui vocês vão ver um exemplo um pouco maior, mais avançado, porque esse vídeo aqui eu também já estou aproveitando para gravar um único, eu consigo trabalhar essa questão com o nono ano também, mas a turma do oitavo vai ver aqui algumas utilidades das propriedades de potência, né? O que utiliza para facilitar nossos cálculos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Nesse primeiro contato que a gente teve, nós iniciamos com o oitavo ano a questão de potência, né? Iniciamos ali potência negativa, como é que a gente trabalha a questão de potência negativa. Vimos também essa última semana potências de base 10 e iniciamos a questão do nosso notação científica. Esse assunto ele vem como uma revisão lá no nono ano, então no nono ano a gente está revisando essa parte aqui. O que a gente está vendo com o sexto ano, a questão de números negativos, a gente está revisando com o oitavo, para daí sim a gente poder iniciar na questão de porcentagem lá no oitavo ano, no nono ano, e no oitavo ano a gente seguir ali para as questões envolvendo frações e dízimas periódicas. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A revisão aqui, essa aqui vai servir para os dois, tá? Então, se o oitavo ano vai ver algumas coisas aqui que eles ainda não viram, mas eles vão ver serve a questão da propriedade sendo aplicada, tá? Então serve para o oitavo ano também, tá? Então não se preocupem aqui, apesar de vocês não terem visto potência fracionária, mas vocês vão ver a aplicação das propriedades aqui, como elas servem também nas potências fracionárias. Vamos lá? Então aqui nós temos uma multiplicação. Nesse nossa primeira situação aqui, ele pede que a gente resolva essa expressão, né, que a gente efetue essa expressão. Não necessariamente precisa chegar no cálculo final, no valor aqui a gente só está aplicando a questão de propriedades, tá? Então fiquem tranquilos com questões de cálculo final do valor, do resultado final, e sim a aplicação de propriedades, tá? Nós vimos ali durante as aulas que todo número, toda potência que está entre parênteses, tá? Aqui nós teríamos uma base e um expoente. Um expoente. Essa base, ela serve para nós também uma operação, uma expressão numérica, ela pode ser uma base, como nesse caso aqui nós temos ali a nossa base como sendo 3 sobre 2 terços e a nossa expoente sendo ao quadrado, beleza? Então tudo isso aqui é a nossa base. Lembrando que se não aparece nada, nós temos aqui o valor como sendo 1. Tá, ok? Então, mesmo que não apareça, nós temos um expoente ali. E a nossa propriedade de potência, quando a gente, no nossa base, existe um expoente, o que ela diz para nós? Que nós vamos conservar a base e nós vamos multiplicar os expoentes. Então, conserva-se a base e multiplica os expoentes. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o 3. Então, nós temos aqui o 3. Ele está elevado a 1. Então, uma vez o número 2 vai ser 3 ao quadrado, vezes 2, que é a nossa base, expoente vezes expoente, 3 vezes 2, que é 6. Então nós chegamos à conclusão que seria a mesma coisa que uma multiplicação de 3 ao quadrado vezes 2 na sexta. Aqui a gente poderia calcular isso aqui, mas não é o caso agora, tá? Nós estamos apenas aqui trabalhando a questão das propriedades. E nós temos a mesma situação aqui embaixo, ó, só que em vez de uma multiplicação, nós temos uma divisão. O que diz aqui o seguinte? Continua a mesma propriedade. Expoente vezes o expoente vezes o expoente, beleza? Então aqui nós temos o 4 elevado a 5 vezes 3, multiplica os expoentes, dividido por 2 elevado a 2 vezes 3. Tá, ok? Então a gente pode calcular isso aqui dessa maneira, sendo igual o 4, aqui a gente pode trabalhar uma questão diferente, um pouco diferente dele, mas nós vamos ver um pouco mais para frente aqui. Conserva-se a multiplicação aqui, então. 5 vezes 3, que é 15, dividido por 2, que vai ser 2 vezes 3, que é 6. O nosso 4, o número 4 aqui, ele pode ser expresso por uma potência também de base 2. Então seria 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então eu teria aqui, ó, 2 ao quadrado elevado a 15ª potência dividido por 2 elevado à sexta potência. Beleza?
Então aqui nós voltamos para a propriedade, então nós temos que multiplicar, conserva-se a base e multiplica os expoentes. Então nós vamos ter 2 elevado a 30 dividido por 2 elevado a sexta. Divisão de potência nos diz o seguinte: potências de mesma base, conserva-se a base, então mantém a base e subtrai os expoentes. Então isso aqui seria a mesma coisa que 2 elevado a 24, a 24ª potência. Beleza? Novamente não precisa calcular, mas aqui a gente conseguiu simplificar bem esse resultado aqui. Beleza? E a nossa questão aqui, mais essa atividade aqui, nós temos mais o intuito de praticar a questão de propriedades, né? Então nós vimos aqui que potência de potência multiplica e divisão, voltando aqui, né? Nós temos aqui também potência de potência e divisão de potência com mesma base, a gente tem que subtrair os expoentes, né? Na multiplicação de potência com mesma base a gente soma, aqui a gente não somou nessa questão anterior porque nós não temos a mesma base, então não vamos somar. Ok? Vamos para a nossa última situação aqui, que nós temos. Envolve o mesmo tipo de situação do anterior. Nós temos sempre expoente de expoente. Aqui, quando não aparece nada, é 1. Nós temos aqui potências de potências. Conserva-se a base, multiplica os expoentes. Então, aqui nós vamos manter 2 elevado a 5 vezes 3, que é 15. Dividido por 2 elevado a quarta, vezes 2, que vai ser 2 oitavo, vezes 2 elevado a 1 vezes 2, que vai ser 2 ao quadrado. Beleza? Aqui a gente consegue juntar os dois, né? Multiplicação de potência com mesma base. Então, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 15ª sobre 2. Aqui nós temos a multiplicação, soma. Então, né? Mantém a base e soma. Beleza? Aqui nós temos uma fração. O que seria uma fração? A divisão do A por B com B diferente de zero. Nesse caso, B é diferente de zero, então isso aqui seria uma divisão. A dividido por B. E nós já vimos que a divisão de potências com mesma base, então a base aqui é a mesma. Nós temos o 2 e o 2 com mesma base. Conserva-se a base, então nós vamos conservar a base. E vamos subtrair os expoentes. Expoente do primeiro menos o segundo. 15 menos 10, isso aqui vai ser igual a 5. 2 elevado à quinta potência seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Aqui a gente conseguiu chegar no resultado de maneira simples. Beleza? Tudo isso aqui, utilizando a aplicação de propriedades de potência, nós conseguimos resumir ao 32. Tranquilo? Acredito que sim. Vamos seguir aqui para a nossa próxima situação, onde ele está pedindo para simplificar. Então aqui nós temos as propriedades, né, aplicadas aqui, que nós estamos revisando novamente. As mesmas que foram utilizadas em cima, para ficar bem claro esse tipo de situação. Só que agora nós temos expoentes negativos. Aqui tem um expoente negativo, aqui tem um expoente negativo, aqui tem um expoente negativo, aqui tem expoente negativo e aqui tem expoente negativo. Beleza? Todos eles têm expoente negativo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então lá, potências, multiplicação de potências com mesma base. A base é a mesma. Conserva-se a base, soma-se os expoentes. Então o primeiro é menos 2, mais o segundo, que vai ser 4. Então aqui nós temos uma expressão numérica, né? Menos 2 mais 4, operação de números inteiros, conserva-se a base. Eu devo 2, paguei 4, sobra 2. Então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, 9. Beleza? Então 3 ao quadrado, 9. Tranquilo, né? Novamente nós temos a expressão numérica aqui, nós temos uma potência de potência, onde nós temos a base sendo 6, conserva-se a base, multiplica os expoentes, só que aqui nós temos menos 2 vezes 5, não esquece o jogo de sinal, multiplicação, menos com mais fica menos, então vai ser 6 elevado a menos 2 vezes 5, 10. Beleza? Questão de números negativos, para a gente transformar ele em número positivo, a gente inverte a ordem deles, né? Então, quando não aparece nada, significa que o nosso denominador é 1. Então, a gente inverte a ordem. Isso aqui vai ficar 1 sobre 6 elevado a 10. Beleza? 1 é 10, 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser 1. Então, aqui nós não precisamos aplicar no numerador. Beleza? Porque é sempre 1. 1 vezes 10, 1 vezes 1 repetido n vezes vai ser sempre 1. Então aqui nós temos uma expressão, não precisa calcular tudo isso aqui não, beleza? Porque isso aqui vai ser o 6 repetido 10 vezes se multiplicando, né? 6 vezes 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 6, beleza? O que vai ser muita coisa aqui.
Seguindo para a próxima aqui, ela segue o mesmo princípio, só que a nossa base aqui é negativa. Então nós vamos manter a base, ela sendo negativa ou positiva, segue o mesmo princípio. E multiplica os expoentes. Nós vamos ter 2 vezes menos 1, valor negativo. Então mais com menos é menos, 2 vezes 1 é 2. Beleza? Para a gente transformar isso aqui em positivo, não apareceu nada embaixo, significa que é 1. Então vai ser menos 5 sobre 1. Para a gente transformar o expoente em positivo, nós vamos inverter a ordem e vamos manter ao quadrado. Isso é um valor negativo. Todo número negativo elevado a um expoente par, isso aqui já serve uma revisão para o 8º ano, quando o nosso expoente for par, sempre fica positivo, se o expoente for ímpar, fica negativo, então nesse caso aqui o nosso resultado vai ser positivo, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1 ao quadrado vai ser 1 vezes 1, que é 1, sobre 5 vezes 5, que é 25. Tá bom? Tranquilo, né? Temos o seguinte aqui na última, divisão de frações. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Divisão de fração não. Divisão de potência com a mesma base. A gente vai conservar a base. Conserva-se o número 7 e subtrai os expoentes. Então eu vou ter menos 3, menos 1. Cuidado aqui, ó. Menos com menos. Eu tenho que fazer o jogo de sinal aqui. Então nós vamos ter 7 menos 3. 1 que era negativo fica positivo. Então nós temos 7 menos 3 mais 1. Eu devo 3, paguei 1, vou ficar devendo 2. Então 7 elevado na menos 2. Para transformar em positivo, não tem nada embaixo, significa que é 1, inverte a ordem. 1 sobre 7, isso vai ficar ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, 7 vezes 7 é 49. Beleza? Tranquilo, né? Essas regras aqui, elas servem para facilitar as propriedades, né? Conforme a gente vai praticando elas, nós vamos tendo isso aqui mais tranquilo, tá? Vira como se fosse uma regra. Você olha a potência e você já sabe o que dá para fazer e o que não dá. Eu trago aqui um exemplo de um colégio naval, uma questão que caiu. Ela tinha um enunciado grande ali envolvendo a questão de trajetórias e tudo, uma situação ali. Eu não quis trazer esse enunciado, mas eu peguei a expressão aqui, praticamente pedia que a gente calculasse tudo isso aqui, tá? Então o que, que a gente tem aqui? Aqui tá faltando uma chave, tá? Aqui e aqui. Tá faltando fechar essa chave aqui. Beleza? Então nós temos a raiz cúbica de 1,31 elevado a 12 terços. O 8º ano não viu ainda, vai ver no 9º ano a questão de potências com números fracionários. Aqui nós temos uma fração aparente, 12 por 3, que pode ser simplificada, né? Dividindo o numerador por denominador, que vai ser a mesma coisa que 4. Tá ok? Então isso aqui seria a mesma coisa que eu tivesse isso aqui elevado à 4ª potência, que está tudo elevado a 0, que está elevado a menos 7,2 menos 1, dividido por 8 elevado na 33, vezes 8 elevado na 33, vezes 8 elevado na 33, vezes 8 muito número. Tá? Por que eles colocam isso? Exatamente para ver se você tem noção de propriedades. Porque muitos desses números, nada disso aqui a gente vai calcular. Isso aqui a gente só utiliza propriedades para chegar no resultado. Tá bom? E o que a propriedade me diz aqui, ó? O que eu tenho aqui primeiro? Eu tenho a raiz cúbica de 1,331. Não sei o que é, não preciso calcular essa questão porque eu quero essa situação aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor vermelha aqui para destacar. Nós temos aqui, ó, expoente 0. Todo número elevado ao expoente 0 sempre vai ser igual a 1. Então, todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, tudo que está dentro do colchete, tudo isso aqui, vai virar 1. Correto? Opa, ele mudou para um triângulo ali. Vamos lá, tudo isso aqui vai virar o número 1. Ok? Tudo que está dentro dos colchetes aqui vai acabar virando 1. Depois nós vamos ter, então, no numerador 1 elevado na menos 7,2. Correto? Eu vou trazer isso aqui para o canto para trabalhar a questão do expoente negativo, só para esclarecer para vocês mais. A propriedade me diz que 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser 1. 1 elevado, não importa que número seja, sempre vai ser igual a 1. Tá? Mas aqui nós vamos transformar ela no valor positivo. Então vai ficar 1 sobre 1. Eu inverti a ordem, né? E deixei meu expoente positivo. 7,2. O número 1 repetido 7,2 vezes, multiplicando por 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Sempre vai ser igual a 1. Tá? Então nós temos que tudo isso aqui, que está dentro desse círculo verde, vai ser igual a 1. Porque base 1, não interessa expoente, sempre vai ser 1.
beleza? Depois no final vai ficar 1 sobre 1, que 1 sobre 1 dividido por 1 vai ser 1. Então é 1 que a gente chegou à conclusão ali. E nós temos o seguinte, 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Qualquer coisa dividido por 0, né? 0 dividido por qualquer coisa. Se eu não tenho nada, eu vou dividir num monte de coisa, quanto vai dar para cada um? Nada. Então isso aqui vai ser igual a 0. 0 vezes tudo isso aqui. Não me interessa quanto é tudo isso aqui. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 3 é 0, 0 vezes infinito é 0. 0 vezes qualquer coisa, o resultado de tudo isso aqui vai ser 0. Então, uma questão aqui para entrar num colégio naval, que seria um colégio da Marinha, nós chegamos à conclusão de que é 0, fazendo 0 cálculos. Beleza? Apenas trabalhando questões de propriedades de potência. Beleza? Tranquilo? Acho que essa parte aqui ficou clara para vocês e é bom que a gente tenha essa noção de propriedade de potências. Agora nós viemos para potências de base 10, beleza? Parte tranquila aqui também, tá? O que nós temos do expoente? Expoente, número pequeno, indica o número de vezes que a base, que é o número maior, vai se repetir. Então, por exemplo, 10 elevado ao cubo, ele vai ser o 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Então reparem que o 10 elevado ao cubo, ele vai ser a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que é a mesma coisa que o 1000. E o que é o 1000? Seria o número 1 seguido de 3 zeros. Então o expoente, quando a nossa potência for base 10, o expoente ele sempre vai indicar a quantidade de zeros que a gente vai ter depois do número 1. Então nesse caso aqui, ó, 10 elevado a 3 vai ser o número 1, seguido de 3 zeros. Deixa eu apagar aqui que esse software ele pega, reconhece o número, o símbolo que a gente está querendo fazer, ele aproxima. Então pode ver que esse zero aqui meio que virou uma bola perfeita mesmo, não tendo feito. Ele confunde meu 1 com um triângulo. 10 ao quadrado seria o número 1 repetido, seguido de 2 zeros. Eu tenho o expoente 2, então eu vou ter 2 zeros. 10 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então nós vamos ter o número 1 seguido de 1 zero. 10 elevado a 0, nós já chegamos à conclusão aqui no exemplo anterior. Deixa eu tirar o zoom aqui. Exemplo anterior, onde nós tínhamos aqui, ó, potência, expoente 0. Expoente 0, tudo ficou 1. Então qualquer coisa elevado a 0 sempre vai ser... Opa, peguei a régua. Deixa eu tirar essa régua daqui. Aí, foi. Então, todo número elevado a 0 vai ser 1. Ou seja, vai ser o número 1 seguido de 0 e zeros. Ou seja, nem o 0. Agora nós temos o expoente negativo. Qual que é a diferença do expoente negativo? Se nós formos olhar na reta numérica, deixa eu pegar minha reta aqui. Girar o ângulo dela aqui. Pegar minha régua. Deixa eu girar o ângulo dela aqui pra gente traçar uma reta caprichada aqui. Então vou traçar uma reta aqui em cima, que vai ser a nossa reta numérica. Nós temos aqui a reta numérica iniciando no 0. Deixa eu arrumar um zoom aqui. Aí. Iniciando no 0, nós temos 1, 2, 3. Claro que a distância tem que ser a mesma, né? 4, até mais infinito. Na parte negativa, nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos infinito. Qual que é a diferença da gente ter um expoente positivo e um expoente negativo quando a gente está falando de base 10? O sentido em que eu vou inserir os zeros. Ele segue a mesma lógica, só que se eu estou com números positivos, como era o caso aqui, eu vou inserindo sempre depois do número 1, sempre para a parte positiva, que seria para esse lado aqui. Se eu estou na parte negativa, eu vou sempre inserir à frente do número. Eu estou na parte negativa, então 10 elevado a menos 1 seria o 10 com um zero, só que é o contrário. Então o 0 vem primeiro e o 1. Eu preciso colocar uma vírgula, porque 0,1 seria a mesma coisa que 1, e não é 1. Então é 0,1. Sempre tem um número antes da vírgula. 10 elevado a menos 2 seria 2 zeros e o 1. Não esquece da vírgula entre os dois zeros. Então 0,01. 10 elevado a menos 3 é 3 zeros
e depois o número 1, só que a gente tem a vírgula entre o primeiro e o segundo zero. Tá legal? Então isso aqui são potências de base 10 e vai até menos infinito, né? Então quanto mais próximo do infinito, os zeros vão mais na frente. De menos infinito, o zero vai para frente. De mais infinito, nós temos que os zeros vão à direita do número, negativo à esquerda do número. Beleza? Então a revisão que eu queria fazer com vocês a respeito de potência era essa, tá? É muito bom a gente conhecer e compreender a utilização das potências. Então aqui a gente viu uma situação de uma conta que era difícil da gente calcular, né? Vamos apagar ela aqui para dar uma olhada nos riscos que a gente fez. Então nós tínhamos aqui, ó, a raiz cúbica de 1,331 sobre 12 terços elevado a 0 elevado a menos 7 vezes, menos 1 dividido por 8 elevado a 33 vezes 5 vezes 1 sobre 2 elevado a 302. Que seria algo que se fazer sem calculadora praticamente impossível, né? Desde que a gente não conhecesse as propriedades, mas a gente sabe as propriedades, então a gente consegue simplificar bastante essa questão. Tá? Então sempre que possível utilizem as propriedades a seu favor. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato aí, ou durante a semana a gente vai tirando as dúvidas de vocês nas aulas. Obrigado por assistirem, até as nossas aulas.